Está começando mais um Instruído na Verdade. Graças e paz, amados, estamos dando início a mais uma aula, aqui do projeto Instruído na Verdade, na série Salmos e Provérbios, E hoje nós vamos falar de Provérbios, o Provérbios 6. Nós já falamos, já tem uma aula, em Provérbios 6 que fala sobre as sete coisas que Deus não gosta. Mas hoje nós vamos falar do capítulo 6, do versículo 6 ao 11 somente, tratando no tema onde a Bíblia dá instruções, uma alerta, uma chamada no preguiçoso. Porque a Bíblia revela o caminho, a trajetória para o sucesso, para uma vida de resultado, para uma vida próspera. E o preguiçoso não faz parte dessas instruções para você prosperar. Pelo contrário, ele é repreendido para que essa pessoa possa ter uma mudança de rota. Essa é a proposta destes versículos, deste provérbio aqui do 6, Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, onde dá uma proposta para que o preguiçoso que está nessa situação venha mudar de rota para ter uma vida de sucesso, de resultado, uma vida próspera, segundo a sabedoria bíblica, segundo as instruções da sabedoria bíblica. Então vamos ler aqui, vamos ler todo e depois nós vamos ver versículo por versículo. A partir do 6, que diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então aqui, Provérbios 6, do 6 ao 11, onde dá uma chamada, no preguiçoso. Deus ele não aprova o preguiçoso. A Bíblia, a sabedoria bíblica, não aprova o preguiçoso. E vamos entender um pouco isso. Qual é essa instrução aqui que o texto está nos dando, o sábio. Ele diz, inicia dizendo no 6, versículo 6, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ou seja, ele começa instruindo aqui para você observar. Isso aqui é uma grande chave, um grande código bíblico é você aprender observando. Se você desenvolver essa habilidade de observar e aprender, para isso você não pode ter um coração orgulhoso, tem que ter uma mente ensinável, tem que buscar isso na tua vida, para você poder aprender. A sabedoria, ela não está em você aprender com os seus erros, mas aprender com os erros das outras pessoas, observando. Se aquilo que ele fez deu errado, por que eu vou fazer? E aqui, o texto nos instrui a observar o caminho da formiga, para podermos ser uns sábios, sensatos. Por quê? Aí vai dizer no versículo 7, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Ou seja, ela mostra esta caminhada de trabalho para poder prover aquilo que ela vai precisar, e ela tem um resultado admirável, por isso que está nas escrituras bíblicas. E o interessante é que ela faz tudo isso sem ser mandada. Ela não tem chefe, ela não tem um supervisor, ela não tem um governante. Ela não está fazendo somente porque alguém está olhando. Ela não está fazendo somente porque alguém mandou. Ela está fazendo porque ela sabe que este é o segredo, é o código, é a instrução para que ela possa ter uma colheita de sucesso, para que ela possa suportar o momento difícil, ela possa sobreviver, para que ela venha ter um resultado positivo, para que ela venha prosperar. E aqui é um grande conselho, uma grande instrução, porque muitas das vezes nós temos o preguiçoso, quando ele faz alguma coisa, é porque ele está sendo mandado, está sendo supervisionado. Aí está na frente da pessoa, ele vai fazer. Não está, mas aí ele começa a relaxar, a cochilar, a cruzar os braços, como o texto diz. E o texto fala, até quando vai ficar assim? Não está vendo que dessa maneira você não vai prosperar?
Não está vendo que dessa maneira você não vai sobreviver, você não vai ter resultados, você não vai alcançar seus objetivos? Porque nós já tivemos uma aula aqui sobre o Salmo 128 e vimos ali que a instrução bíblica para o empreendimento de sucesso, para uma vida próspera, uma vida de resultado, é o trabalho. Né? Não tem essa. Deus, ele incentiva a Bíblia, ela incentiva a trabalhar. Né? Do suor do teu rosto comerás e serás feliz. Isaac, ele semeou e por isso prosperou. José, ele empreendeu em toda a sua caminhada, por isso teve um resultado de excelência. Então, aqui o 7 fala, né, que ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e a época da colheita junto ao seu alimento. Ou seja, ela faz porque ela sabe que é importante ela fazer aquilo. Ela sabe porque ela sabe que ela tem que fazer aquilo. E nós entendemos que Deus, ele deu, né, essa direção à sua criação. Nós temos, né, o homem, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Porém, a formiga já foi criada com estas características por Deus. E a Bíblia nos deixa como ensino. E aqui o 9 fala, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Que é uma pergunta, até quando você vai aceitar essa situação? Você não está vendo que isso vai te levar à destruição, que isso vai te levar à ruína, que isso vai acabar contigo, que você vai ter uma vida aqui que é curta, mas vai ter uma vida de não resultado. Você não entendeu ainda que Deus ele tem planos, projetos para a tua vida e você não vai alcançar se você continuar deitado, se você não se levantar para tomar uma atitude e começar a executar com força, com diligência, como nós sempre estamos ensinando, aproveitando o tempo e a oportunidade que Deus tem te dado. Até quando você vai ficar deitado? Até quando você não vai se levantar deste teu sono? Aí no 10, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Você tem essa rotina, todo o tempo aproveitando cada oportunidade para poder descansar. O teu objetivo, mesmo que não seja a sua intenção, mas o teu objetivo é descansar. É deixar de viver. Deixar de usufruir do tempo que Deus tem te dado. O tempo é algo muito importante. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que usar esse tempo para produzir algo. Colocar propósito nesse tempo. Para isso nós temos que se levantar. Né? Aí aqui diz a consequência se você não se levantar. A consequência se você não acordar, não tomar uma atitude de vencedor, uma atitude de alguém que é verdadeiramente guiado pela palavra de Deus. O texto vai dizer aqui no 11, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Ou seja, como você não está fazendo a tua parte, não vai ter prosperidade, não vai ter resultado, não vai ter ganhos. A pobreza, ela vai vir como um assaltante. Ou seja, levando tudo que você tem. Te roubando, te saqueando. Mas por quê? Porque você optou por descansar, por ficar de braços cruzados, por não tomar uma atitude para sobreviver e viver as coisas que vêm de Deus para a tua vida. A não prosperar. A prosperidade, nós temos que entender isso, a prosperidade, ela não é um milagre bíblico, mas sim uma consequência de quem segue as instruções da sabedoria bíblica. A prosperidade, ela está relacionada em aquilo que você se propõe a fazer dar certo, crescer, ter resultados positivos naquilo. E aqui ainda tem uma segunda coisa, ó, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Ou seja, você será destruído. Você não terá resultado, você não terá nada. Você estará atraindo miséria para a tua vida. Mas se você fizer o contrário, como homem sábio, né, refletir neste ensinamento da vida, da trajetória, desse caminho da formiga, um caminho de trabalho, mas porém também de grandes resultados, aí sim você vai ficar livre disso. Você vai conseguir prosperar, você vai conseguir crescer, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, você vai conseguir viver. Deus, ele te deu vida, o fôlego de vida, para você viver. Temos que respeitar o momento do descanso? Sim. Mas o descanso saudável, né? E necessário para o corpo humano. Agora, todo o tempo e oportunidade que Deus nos dá de produzir,
de empreender em um propósito, nós temos que aproveitar. Então, esta é uma reflexão muito importante que nós entendemos aqui em Provérbios 6, do 6 ao 11. Né? É que nós temos que mudar a nossa trajetória e seguir uma trajetória de sucesso. E para isso nós vamos ter que trabalhar. Para isso nós vamos ter que empreender. Para isso nós vamos ter que se dedicar, de fazer com zelo, usar toda a nossa força, né? Como ensina em Eclesiastes. Use tudo que vier na tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Não economize força. Faça conforme a força que Deus te deu. Prossiga, vai adiante, siga em frente com seus sonhos, se levanta, acorda, aproveita cada manhã que Deus está te dando para ter resultados, para proporcionar, né, o bem para a tua família, o melhor para a tua família, o melhor, né, para o reino de Deus. Seja uma pessoa produtiva, uma pessoa próspera, que prospera naquilo que faz, porque pega para fazer. Então, não seja um preguiçoso, porque isso a Bíblia ela repreende. E se você é sábio, o sábio ele ama a repreensão. Então, quando eu sou repreendido, tem uma mudança de trajetória, uma mudança de ações e atitudes, eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu vivo o natural que Deus já separou para mim também. Então, esse foi mais uma aula, né, da nossa série Salmos e Provérbios, né, do projeto Instruído na Verdade. Se fez sentido para você, pegue o link, compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Se ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal para você estar nos acompanhando. Nós sempre estamos botando conteúdos de instruções bíblicas para você ter uma vida de resultados e próxima do seu Criador. Então fique na graça e na paz de Jesus Cristo.